Boa noite, gente. Tá começando agora mais uma live do coletivo Todas as Vozes. Eu vou dar uma aguardada até a doutora entrar para convidar ela. Então, gente, eu vou dando uma prévia. O coletivo Todas as Vozes, ele é formado por pessoas de diversas áreas e pretende modificar a visão verticalizada de política que a gente tem através de um coletivo. A gente tem como missão pensar na cidade de uma forma mais representativa e sustentável. Sejam bem-vindos à live Alice, Luana, Júlia, Lacerte, Daniele, Maria Ribeiro, seja bem-vinda. A gente no momento está só aguardando a doutora professora Daniele para começar a live. Em alguns momentos a doutora já está entrando, só um momentinho. Opa, a doutora entrou, vou convidar ela já já. Oi, 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 pessoal, tudo bem? tudo bem, prof? Tudo bem? Saudades? Saudade, saudade. Agora vamos começar. Boa Isso noite, mesmo. O que você gente. manda? Boa noite, gente, tudo certinho. Boa noite a todas e a todos. Espero que esteja todo mundo bem, seguindo as medidas recomendadas pelos órgãos sanitários. Como eu falei anteriormente, o coletivo Todas as Vozes ele é formado por diversas pessoas de várias áreas e pretende modificar a visão que a gente tem verticalizada da política através de um coletivo.
A gente tem como missão pensar na cidade de uma forma mais representativa e sustentável. No mês de maio, que terminou ontem, a gente fez um post, inclusive, sobre isso, que é o Maio Laranja, em que foi utilizado esse mês para discutir sobre um assunto que é o assunto que a gente está trazendo aqui hoje, que é o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse mês ele é utilizado devido ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o dia 18 de maio. A gente vai lembrar dessa data que ela foi escolhida a partir de um caso trágico, que é o caso da Araceli. A Araceli Cabreira Sanches Crespo era uma menina de 8 anos que foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo em 18 de maio de 1973. Os principais suspeitos da época eles tinham forte influência nas instituições locais e, após uma sentença condenatória ser anulada, o novo juiz designado absolveu os acusados numa sentença que tinha mais de 700 páginas. E um jornalista chamado José Louzeiro escreveu um livro intitulado Araceli, Meu Amor, contando as informações que conseguiu obter sobre o caso. Segundo ele, a morte da criança resultou em mais de 14 óbitos, seja de possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime e policiais. Devido a esse caso, no ano de 2000, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, dia 18 de maio, que é a temática da nossa live de hoje. A conversa de hoje é com a doutora Daniela Spezin, pesquisadora na área de Direitos da Criança e do Adolescente. Para darmos início, primeiramente, eu gostaria que a doutora se apresentasse e desse uma conceituada na temática. Boa noite, né? Eu quero, antes até de me apresentar, quero também agradecer a confiança, né, do grupo, do coletivo, que por meio do meu querido David, né, me chamaram. Eu tenho, é uma alegria ao tempo em que também, né, o tema jamais será um tema que não nos atravesse, né? É um tema que é muito doloroso, né? Então não é exatamente que a gente fique alegre em tratar, mas de qualquer forma, poder estar com os estudantes e outras lideranças que se importam com esses temas historicamente relegados por vários motivos, enfim, é uma oportunidade, né, que a gente não pode deixar passar e, ao mesmo tempo, tem aí uma confiança embutida, então quero, né, já deixar bem claro esse registro, tá? Depois que, claro, o David, a gente tem um vínculo, porque a gente, né, ele estudou comigo, né, não comigo, mas pelas minhas mãos, né, David? Fizemos extensão, o David subiu o morro comigo, assim, analisamos várias questões da prática, da vida das pessoas em relação à aplicação do direito, né, que é a área em que eu dou aula, que eu atuo, e que o David é uma pessoa muito importante. Eu sei que, por meio de toda a sua humildade, né, meu caro, mas será sempre um bom representante para mim, né? Como quem pôde dar aula e hoje está atuando e não pensa apenas no direito no sentido tese, né? O direito escrito na lei. Sim, a gente precisa estudar, a gente precisa entender, mas a gente precisa conhecer o território, a gente precisa saber quem está com a sua realidade atravessada pelo direito. E hoje, então, com essa temática, eu fico bastante, assim, mobilizada, né? Nós temos o dia 18 de maio, claro, a gente já sabe que passou, né? Mas ele veio também com... Primeiro que ele tem esse peso do caso Araceli, né? É importante que siga tendo, né? Então, como a gente falava, é um tema doloroso, porém, é um tema que precisa ser carregado mesmo com essa dor, né? E a gente deve, assim, ressignificar, claro, né? Nós não podemos ficar em cima apenas do que já passou, só que nós não podemos nos iludir. Então, essa é uma questão que, no primeiro momento, David, essa questão de dar uma definida, uma esclarecida inicial, né? Me parece importante dizer, nós temos o 18 de maio, já foi definido há uns bons anos, né? Já no século XXI,
pela lei, por uma lei específica, mas isso é muito importante que a gente, nesse espaço, a gente deixe bem claro. Por meio de lutas, né? Eu tive a oportunidade de estar ao lado de pessoas muito lutadoras pelos direitos da criança e do adolescente, já que vinham antes de mim, e eu pude estar nesse momento histórico em que nós fizemos muitas discussões para que se separasse ao menos um dia para começar a multiplicar o tema. Por quê? Porque o fenômeno que acaba sendo muito falado, abuso e exploração sexual infanto-adolescente, né? Hoje a gente tem trabalhado com infanto-adolescente, embora a palavra seja um pouco assustadora, mas porque a gente tem uma questão de categoria que a gente tem de 0 a 18 anos, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente lida com essa idade. Sem prejuízo, a gente tem que cuidar, porque a gente muitas vezes fica assim, né, bitolado em faixa etária, mas a gente, realmente, a legislação traz isso. O fato é que, porém, que a violência, o submeter alguém à sua própria vontade, passando por cima do fato dessa pessoa ser um sujeito, ter uma integridade nela mesma, isso não fica, infelizmente, restrito, né? A gente sabe que é uma coisa muito maior e que toca todas as faixas etárias e vários gêneros, enfim. Então, a gente não pode tirar esse debate de um debate maior, que é um debate pelo respeito às pessoas, sim, né? Nelas mesmas, elas não são um meio para que outras alcancem as suas finalidades, sejam pessoais, sejam coletivas, as pessoas têm uma finalidade nelas mesmas, elas têm a sua dignidade. Então, a questão da criança e adolescente, como a gente vinha falando, o abuso é um termo tecnicamente, então, no direito, a gente destrincha esse termo abuso, mas ele vai lidar com todas as questões que passam pelos crimes sexuais contra a criança e adolescente, seja situações específicas com conjunção carnal, seja aquilo que há algum tempo, hoje a gente já não fala mais atentado ao pudor, ou atentado violento ao pudor em direito, mas ainda a cultura entende isso, porque antigamente, quando não tinha conjunção carnal, a gente definia assim, hoje se chama tudo isso de estupro, e também são as situações que vão envolver não só essas obviedades, digamos assim, do estupro e do antigo atentado, mas também toda a exposição da imagem, sempre que alguém se beneficia da intimidade, da dignidade de crianças e adolescentes, né? Nesse sentido sexual, nesse sentido de... que algumas pessoas entendem muitas vezes como assim, é uma perversão porque tem o típico tarado. Não sei se vocês me entendem, até se tiver alguma pergunta, né, fica à vontade, mas assim, é o típico, os números mostram que esse mito do tarado que fica nos esperando ali na rua, né, ou que invade a casa, não é que isso não exista, mas que do ponto de vista das estatísticas, o que nós temos, na verdade, são percentuais que variam um pouquinho, mas sempre ficam, e eu estou sendo generosa, sempre ficam acima da metade em termos de todas as ocorrências de violência sexuais em relação à criança e adolescente, inclusive abuso e exploração, que eu já vou dizer mais claramente o que é exploração, mas, assim, essas violações, elas têm ficado na conta, ou seja, os agentes ou pretensos agentes sempre são pessoas próximas. Ou mesmo quem cuida, ou quem tem entrada em casa, já porque é conhecido, tem algum tipo de confiança. Então, essas questões... E também tem o que a gente estava falando agora. Então, o abuso não é técnico, mas envolve todos esses crimes sexuais. E a exploração é aquela história, quer dizer, que também vai envolver esses crimes sexuais, mas aí você tem uma organização que busca lucro por meio dessas meninas e meninos. A gente tem um número, em regra, maior para meninas, mas a gente também tem os meninos como vítimas desse tipo de prática. E, assim, o tamanho da exploração sexual não é desprezível. Assim, a gente tem números assustadores, a gente tem... A Polícia Federal tem os seus núcleos, fazendo o acompanhamento das redes, isso também, inclusive, viraliza. Então, pode ser até aquele tio, ou sei lá quem, que está aí naquele bairro, que entrega na mercearia, sempre para aquelas meninas que você vê indo ali, recebendo alguma coisa, entrando, demorando um pouco, desde aquele pessoal que acessa as redes no mundo todo, em vários pontos, quando se expõe a alguma imagem, algum vídeo. Isso não é uma coisa nem um pouco agradável, né? Imagina, esse tema ninguém gosta de falar, muito menos eu, né? Mas esse tema, ele precisa ser desmitificado. A gente precisa poder falar dele, claro que no momento certo, com as pessoas certas, cuidar, porque sempre, dificilmente, alguém que está ouvindo a gente não ou passou, ou tem alguém muito próximo que passou por isso, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que suspender a dor um pouco
e buscar fazer o enfrentamento racional, estatístico, e eu te devolvo a palavra porque eu já estou dando palestra, né, meu querido? Acontece, professor. É assim, a gente fica acostumado a conversar e vai falando, né? Uma das coisas que eu gostaria de ressaltar aqui é a atuação de um grupo de hackers, que são os Anonymous, que eles divulgaram recentemente uma lista de mais de 90 folhas de pessoas que supostamente estariam envolvidas com o tráfico de crianças e pedofilia. Eles denominaram essa lista de Jeffrey Epstein Little Black Book, que seria o caderninho negro do Jeffrey Epstein. Ressaltas também que o Jeffrey Epstein é um cara que lá dos Estados Unidos, que ele já tinha sido investigado sobre isso, ele foi para a prisão, cometeu suicídio antes de ser julgado, e eles divulgaram essa lista que tem diversos nomes e que ela vem sendo juntada desde 2015. E celebridades bem famosas estão nela. Então mostra muito que esse tema é um tema não debatido e muito atual que muitas pessoas elas pensam que isso não existe, isso é coisa do passado, antigamente tinha. Não, isso é muito forte ainda no Brasil. Tratando mais sobre o Brasil, segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2018, no período de 2011 até 2017, foram notificados 184.524 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Aí eu gostaria de perguntar para a professora por que a gente não fala sobre esse assunto, por que a mídia não fala e a importância de a gente ter esses dados. Então, David, primeiro que esse é um tema que ele é muito antigo, né? E perpassa a nossa sociedade, tá? É enraizado, né? E é alastrado, como a gente mencionou agora, esse formato da própria rede que se cria, da exploração. E assim, na verdade, as histórias, elas são de todas as épocas, tá? Eu já tive a oportunidade de pesquisar bastante e, inclusive, chegar, até sou bem sincera, assim, chegar em certo momento, lá atrás, no começo do século XXI, que eu sou bem velha, né? Chegar e dizer para minha professora, orientadora, dizer, ó, professora, eu já li tudo que eu tinha que ler, eu vou parar aqui, né? De chegar, olhar as decisões judiciais, quer dizer, veja, a gente não sabe e a gente não está enfrentando, muito provavelmente, não digo que todos os casos, nosso nível de subnotificação hoje reduziu, né? Porque nós ampliamos a informação. Nós já estamos nesse caminho há algum tempo, mas de qualquer forma, aquilo que chega a ser judicializado e a gente consegue ler as decisões judiciais já é um número menor, né? A gente sabe que tem todo um caminho de prova, etc e tal. E veja, não é um assunto fácil, né? Você enxergar, quer dizer, até uma criança de 7 meses passa por violência sexual, ninguém gosta de saber. A gente não quer lidar com o fato de que o humano é capaz disso, né? E aí, mas foi alguém de fora? Não, foi alguém de dentro, né? Então, assim, vejam, primeiro, né? Eu não jamais diria, acho que seria assim muito leviano e nem é verdadeiro dizer que isso está assim em todos os lugares, o tempo inteiro você tem que ser neurótico em relação a essas questões da integridade sexual de meninos e meninas. Mas esse é um fenômeno que ele tem os seus sinais. E ele tem, assim, ele aparece nas classes de forma diferente, tá? Nas classes, nos grupos, às vezes naquela cultura. Você tem que conhecer as cidades, os territórios. Agora, primeiro, é importante poder falar do corpo. É importante que as crianças e adolescentes, desde pequenas, e isso ainda é um tabu para nós. Claro, a nossa sociedade ela tem grandes dificuldades de lidar com isso. Mas eu já vi experiências bastante interessantes, interdisciplinares, né? Com outras áreas, não só o direito envolvido, obviamente. Aliás, tem que ser bastante humilde nesse sentido, porque essa é uma área muito interdisciplinar, né? É preciso um diálogo de saberes, muito claro. E já vi muitas experiências assim de se trabalhar com a questão do cuidado do próprio corpo. Para cada idade há uma forma de tratar, há uma metodologia. Isso não é espontaneísmo, isso não vem da cabeça de alguém na hora, né? Há uma metodologia, há pesquisas. E aí a gente tem a própria o hábito da criança entender nesse processo de se cuidar sem neuroses exageradas, com tranquilidade, mas de sempre entender que ela tem a sua integridade, ela tem que ser respeitada,
para cada idade, como eu já disse, isso funciona de uma forma diferente, mas também saber qual é o seu adulto de confiança, por exemplo, que é uma coisa que se desenvolve de um jeito bem legal dentro dos processos educativos, né? Dentro da escola, ou dentro dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, ou mesmo alguma iniciativa interdisciplinar, intersetorial nas políticas envolvendo saúde, educação, assistência social. Então, muito já, veja bem, muito já foi feito, sabe, David? Não é que a gente não tenha caminhado. A gente já tem muita caminhada, tem bastante pesquisa de qualidade, que vem da própria saúde, das notificações que tu trouxesse agora, que é um sistema nacional de notificação. A gente tem pesquisas em relação a esses meninos e meninas, inclusive como é que o depois aconteceu, esse tratamento, as medidas de proteção, que a gente chama, a atuação dos órgãos de proteção do sistema do município. Então, a gente tem isso. Precisamos avançar? Precisamos. Esse tipo de iniciativa é muito importante, auxilia bastante, mas também precisamos avançar na própria, no fortalecimento de quem está atuando na rede de proteção. Cada vez mais investirmos na discussão e na implantação da Lei 13.431, que é de 2017, que trouxe a escuta especializada e o depoimento especial. O depoimento especial é bem importante, mas fica para o sistema de justiça, né? Porque ali realmente se colhe um tipo de prova. Mas a escuta especializada, quer dizer, os órgãos de proteção terem grupo, terem uma pessoa, assim, uma equipe de referência, que ou ela mesma que faça a escuta desses meninos ou meninas, ou que aliás é uma discussão que eu tenho feito, que essa equipe melhore a escuta em todas as frentes, né? Que a escola tenha formação para perceber os sinais, como tem, mas pode melhorar, né? Que a assistência social, que a saúde, que a gente não fique naquela, eu não tenho certeza, então eu não mexo, porque tem muito disso, né? As pessoas não querem tocar, às vezes, nesse tipo de situação, tá? Então realmente tem um enfrentamento a ser feito, né? Mas o caminho é andar, é caminhar na ciência, na pesquisa, na discussão, na melhora das leis. Acho que a gente está muito bem de lei, na verdade, mas a gente sempre pode melhorar. Mas, por enquanto. Isso. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo e tem duas perguntas, professora, que é da Fernanda. A primeira, de que forma a psicologia pode atuar nessa área, além da psicologia clínica? Aí vamos ver o que a professora diz. E a escola é um ambiente altamente disciplinador e um dos principais canais para conscientização e prevenção. O que a prof pensa sobre isso? Então, vamos começar pela escola, porque eu acabei de falar disso, né? Essa linha que eu trouxe, é Fernanda, né? Essa linha que eu trouxe da escola, a escola, quando eu digo, eu falo da educação, seja ela na política pública, especificamente exercida pelo Estado, e também a própria escola de modo geral, porque educação é um direito constitucional, e se os nossos filhos e filhas, meninos e meninas estudam nas escolas, seja pública, seja privada, de qualquer forma, esse é um espaço que deve ser voltado para a afirmação da dignidade, da integridade, tudo na linha do que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece, por sua vez, assumindo, né, o que a Constituição trouxe também, que é o que a gente chama de proteção integral. Então, todas as escolas, não interessa se a gente está falando de públicas ou particulares, têm o seu quinhão, a gente pode dizer assim, tem esse seu lugar importante, né, que é um lugar de socialização, é um lugar de fortalecimento dos nossos meninos e meninas. De novo, né, isso sempre tem ligação com a faixa de desenvolvimento, né? Meninos e meninas, a gente sempre diz, e na linha do Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe uma condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, né? Então, isso significa que você não lida, né? As ciências, todas as ciências, né, que trabalham, né, que geram o fazer da escola, elas jamais lidaram e nem iriam lidar com as faixas etárias de forma igual, né? Então, a gente tem sempre um nível de desenvolvimento específico. Também existem as individualidades, claro, né? A gente tem que lembrar. Então, é importante que no projeto pedagógico de cada unidade escolar, a gente tenha um lugar para essa conversa. Vejam, não há nem muita necessidade, a gente nem deveria ter caído em algumas discussões bastante infrutíferas
em termos de não se discutir sexualidade, porque seria uma questão de intromissão do Estado e das escolas nas questões de família. Não sei se vocês acompanharam, né? A gente escutou muito nos últimos anos isso, assim, nos últimos 5 anos. E eu nunca fui muito assim de dizer, não, não vamos falar disso. Eu acho que se as famílias às vezes sentem que há uma intromissão, não se pode simplesmente rechaçar. Então, quando eu falo de projeto pedagógico das unidades escolares, esse projeto, ele deve ser discutido com a própria família. Então, as famílias têm que poder falar e têm que ouvir dessas pessoas que têm os saberes, têm discutido isso cientificamente, essa importância. Assim, é muito difícil que uma família que compreenda realmente bem, né, o que se quer é proteção dos seus filhos e filhas, rechace o saber científico, né, nesse projeto pedagógico das unidades escolares, que na verdade só queria isso, né, a dignidade, a proteção, que a criança ou adolescente saiba, né, que ela não deve, não há nada assim que possa justificar que ela seja usada por alguém. Então esse tom é muito importante. Esse é um ponto. O outro ponto que a Fernanda trouxe da psicologia, eu sou extremamente suspeita, porque quando eu trabalhei, desde que eu me formei, eu sou lá do século passado, na graduação do direito, eu sempre aprendi muito com essas interlocuções, principalmente quando eu botei meus pés no campo do direito da criança e adolescente, que foi a partir de 97. Então, 1997. Tu não era nem nascido, né, Diego? Então, Não, assim, 99. óbvio. Então, o direito da criança e adolescente, não sozinho, mas ele certamente começou, ele puxou um processo muito importante dentro do direito de interlocução, de troca de saberes, mesmo muitas vezes de tradução de saberes. Então, a psicologia, como a Fernanda perguntou, ela tem uma função importantíssima, claro, como ela mesma lembrou, na clínica, né? Porque o que se trabalha nos consultórios, né, nada substitui, tá? Ou nos centros, na parte da política pública de saúde, que a gente tem as funções também de atendimento, né? De meninos e meninas nessa situação, consultório público ou privado. Mas tem uma outra questão, então, que é muito bom que a gente pense, que é essa tradução de saberes. O que aconteceu? Em várias políticas públicas, então, tanto na política pública, na prática, quanto na academia, a psicologia não só tem o que dar, como já deu muito. Hoje, assim, todas as pessoas que atuam na área do direito, né, e pessoas com formação em serviço social, né, que atuam em vários campos, inclusive na política de assistência social. Hoje nós não fazemos nada em relação a meninos e meninas em situação como essas aqui, de abuso ou exploração, sem ouvirmos em equipes interdisciplinares o fluxo, o caminho, o atendimento, a rotina que se deve ter. Então, assim, a psicologia tem uma função assim, essencial, né? Porque vai nos trazer não só a questão do atendimento individualizado, como uma perspectiva até da psicologia social ou de outras questões, né? E aí a gente tem, como eu já disse, na política pública, a assistência social, por exemplo, é uma política que a partir de 2011 recebeu fortemente a profissão do psicólogo. Então, cada equipe no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, ou Centro de Referência Especializada, que é o CREAS, tem lá o seu lugar para concursos e tudo mais, que deve ser reforçado, a gente precisa cobrar mais orçamento nessas áreas, né? Assim como a gente tem na política de saúde, e gostaríamos que na política de educação também tivéssemos mais investimento e criação de cargos, enfim, mas aí é uma discussão que tem uma lei aí que não foi tão bem, não foi sancionada, ou foi, mas ainda não está sendo aplicada, não me lembro mais. Mas, de qualquer forma, muito importante, é fundamental a participação. E na academia nem se fala, que todas as pesquisas, todos os diálogos, inclusive as críticas das nossas atitudes dentro do direito, nós que somos do direito, críticas importantes que a gente tem que ouvir, né? Inclusive agora com essa discussão da escuta especializada da lei que eu mencionei, a aplicação, a gente está muito envolvido nisso, o próprio depoimento especial, que tem gerado bastante debate, dos conselhos de psicologia e de conselho de serviço social, e nós temos que estar todos nessa conversa interdisciplinar, que só tem uma coisa que é objetivo, que é a proteção integral de crianças e adolescentes. Professora, uma pergunta agora do Alex.
como está hoje a rede de amparo à criança e adolescente nesse atual governo? Assim, a gente tem. O que que acontece? Com isso que a gente vinha conversando sobre políticas públicas, né? A gente tem a saúde e a assistência social e a educação, né? Sem prejuízo de outras importantes atuações, mas a gente tem um tripé bastante relevante em relação à proteção social de crianças e adolescentes. Em relação a qualquer proteção, né, partindo do pressuposto que criança e adolescente tem uma vulnerabilidade intrínseca, etária, né, e também tem sobreposições de vulnerabilidades, ora econômica, ora de gênero, enfim, de cor. Nós estamos vendo as mortes dos meninos e meninas negras nesse país, né, há muito tempo, não faz pouco tempo. O David foi parceiro disso comigo, uma pesquisa já que nós fizemos, né, David? Sim. E, de qualquer forma, toda essa vulnerabilidade, né, ela já deu para nós uma base para nós criarmos a chamada proteção integral na Constituição e no Estatuto e em outras legislações. Então, de toda sorte, a importância da saúde, a importância da educação, ninguém discute, mas eu gostaria de dar assim a ênfase à assistência social como política pública, porque ela no Brasil, ela existe nesse formato de direito fundamental, porque política pública se refere à concretização de direito fundamental, né? Então, nessa configuração de direito fundamental, e não de assistencialismo, não de nada a ver com bondade dos gestores e tal, essa configuração, ela começa oficialmente em 88, com a Constituição, depois cria-se a lei orgânica da assistência social na década de 90, e já em 2004 na política, mas em 2011 na lei, você tem uma criação assim de um sistema único de assistência social. Não é igual, mas dialoga com o formato da saúde, do SUS. Então, nós temos, na verdade, uma legislação muito importante, tanto as outras que eu falei, mas a da assistência social, e nós precisávamos cobrar mais orçamento, não só que se faça, porque a assistência social, ela tem recebido o orçamento na história, desde 2004, depois 2011, porque a sociedade começou a se organizar em conferências, já antes fazia isso, mas para cobrar mais essa questão do investimento, tá? Aconteceu, foi um processo muito interessante, mas nunca entendemos que estava bom. A gente sempre entendeu que a assistência social, do ponto de vista orçamentário, sempre foi o resquício do resquício, e precisa de quê? Precisa de governo federal, estadual e municipal. Então, não é um nível dos governos. Existem pactuações, assim como na saúde, mas na assistência social, especificamente, existem pactuações, existe o controle social. Então, um caminho, e a gente teve reversão grande agora. Então, assim que nós tivemos uma declaração de uma crise que ia chegar no Brasil necessariamente, isso aconteceu em 2015, que o Brasil ia piorar, 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 e se decretou, então, que precisava de um teto de gastos. Então, assim, tem uma emenda constitucional de 95 que limitou, e ela, a meu ver, ela é uma emenda constitucional inconstitucional, ela limitou o que o constituinte originário havia decidido em relação a, se o Brasil cresce, deve crescer também o investimento proporcionalmente em saúde, educação e assistência social. E nós temos problemas nessas questões, porque sempre tivemos isso que eu falei, segurar um pouco o orçamento, e porque ainda veio esse teto de gastos que cortou sem uma discussão de parametrização, de ponderação e tal. Então, um povo, que é um povo que historicamente é vulnerabilizado, e aí pegue dentro disso criança e adolescente, que tem a vulnerabilidade etária, tem essa idade, que depende dos adultos, depende de política pública, e ainda por cima tem uma questão também de desigualdade estrutural, e ainda tem a questão da sexualidade, que é muito a ver com você não considerar aquela criança ou adolescente um sujeito, mas um objeto, uma coisa. Pega tudo isso, coloca num caldeirão e tira o investimento, ou reduz muito o investimento. O que tu acha que a gente está fazendo? Então, assim, esse é um processo que a gente não pode colocar na conta apenas desse último governo agora, Bolsonaro. Né? Esse é um processo que vem acontecendo. E a gente precisa entender como um fenômeno amplo, né? E enfrentá-lo de uma forma inteligente e racional, que é por meio
do controle social, da melhora das nossas lideranças, do conhecimento mais disseminado. Eu acho que o caminho mesmo eu vejo por aí. Ok. Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo e a pergunta agora é da Fran. Ela pergunta: como você percebe o fenômeno do abuso sexual que se repete no mesmo ambiente familiar, que se perpetua em outras gerações, como se fosse um ciclo? Também é um assunto que se verifica, né? Ela tem razão, acontece, tem ligação com a cultura, então a gente tem que, por isso que esse é um ponto muito importante que eu falei rapidamente. É preciso que a gente conheça a cultura dos locais onde a gente trabalha, onde a gente interfere, né? Porque o nosso trabalho, ele interfere na realidade à medida em que a gente assume que a gente tem esse comprometimento, né? Então, que a gente conheça, realmente, não é que isso tem em todos os lugares, essa questão do incesto, né? Virou uma categoria relevantíssima de estudos e de. Eu ainda não sei se a gente tem um enfrentamento qualitativo como a gente deveria ter. Eu ainda acho que a gente pode e deve avançar, né? Porque falávamos, é um tabu e tem muitas questões envolvidas. Mas é muito sério e eu estou vendo situações assim, lugares para onde eu já fui fazer formação, ajudar em reordenamento de alguns municípios que precisam saber o fluxo de atendimento. Então, vocês imaginem, para fazer o fluxo de atendimento, pensar para onde vai, aonde que se detecta, tem que se fazer um diagnóstico. E aí o diagnóstico do município começa, se ele for bem feito, ou minimamente bem feito, ele denuncia, ele denuncia essas ocorrências que a Fran falou. Se elas acontecem, e acontecem em algumas regiões mais assim, tem a ver com a menina, e às vezes o menino também, né, como eu já falei, mas a menina e a mulher serem consideradas coisas, né? E são propriedade, né? Quando esse fenômeno do incesto ele se manifesta, o que se encontra é muito essa nota da propriedade, né? De alguém, quer dizer, eu sou o pai, ou eu sou o padrasto, ou eu sou o irmão mais velho, ou eu sou o tio, e, sabe, é minha e são objetos, né? Isso aí faz parte e nem se discute, vamos dizer assim. Agora, o que eu indicaria, né? E insisto, esse é um fenômeno que não está em todos os lugares, embora ele exista, e ele precisa de discussão interdisciplinar, porque a antropologia, por exemplo, traz alguns elementos que nós não podemos dar. A gente precisa ter esse diálogo de saberes. A psicologia, sem dúvida, né? Já falamos dela. O pessoal do serviço social, da sociologia. Então, a gente tem que abrir. Não para. Vejam, ninguém aqui, quando a gente está falando de meninos e meninas com situação concreta, a gente tem o encaminhamento, o fluxo de atendimento, sabemos dentro do sistema de garantias daquela localidade quem tem que atender, porque a lei mostra, estamos nesse caminho. Agora, quando eu digo pensar no fenômeno dessa forma mais assim, acadêmica, cuidadosa, para fazer um enfrentamento com políticas públicas, é isso que eu digo que é precisa realmente trazer essas outras áreas do saber. Né? Outra pergunta: quais são as ações que nós podemos tomar a respeito da eficácia do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes? Eu sei que a professora já deu uma prévia, falou sobre as políticas públicas, saber as ações que nós podemos tomar. Não, primeiro saber, eu acho que uma coisa bem simples é saber que nessas questões a gente mete a colher sim. Né? Então, assim, violência sexual, né? Eu já vi situações de. Eu já passei na rua e parei e liguei para 190, né? No interior, assim, porque eu vi um menino de bicicleta e indo para um lugar bem escuro e um cara indo lá também de carro depois, mais de idade, né? E eu não fiquei muito mexida e não fiquei achando que isso não era comigo. Então eu acho que com todas as dificuldades, eu jamais digo para os meus estudantes, enfim, as pessoas com quem eu trabalho, para a pessoa ir lá e virar, né, se colocar em risco. Falando de fazer a denúncia, né? Então a gente tem o 190, a gente tem o Disque 100, então situações de violência acontecendo em flagrante, a gente tem o 190, né? E situações de denúncia que você não está vendo a flagrância acontecendo agora, a gente tem o Disque 100, que são números que vêm daí da central de Brasília para os estados, né? A gente sabe que isso não é subnotificado, obviamente, tem muito caminho aí, mas a gente tem que fazer um encaminhamento. E temos os conselhos tutelares, então acho que a gente tem que conhecer
principalmente coletivos, grupos, entidades que se importam, né? A gente precisa dessa representação, né? Porque criança e adolescente não consegue se defender. Claro que adolescentes não só podem, como devem ser fortalecidos nesse processo, né? Mas é muito difícil que sozinhos façam, né? Crianças, principalmente. Então, saber onde é o conselho tutelar, divulgar, saber do que está acontecendo, por exemplo, agora na pandemia, né? Que foi uma preocupação nossa toda, né? Agora vai fechar, vai ficar todo mundo dentro de casa, então as famílias que já têm histórico de violência de todos os tipos acaba recrudescendo, em tese, e a dificuldade de você ter essas informações, né? E então, todas como é que, quem é que está aberto? Quem está fazendo teleatendimento? Como é que estão atendendo? Já começamos a divulgar. Então, assim, ó, esse processo de você fortalecer uma rede em cada município de defesa, que a gente chama de defesa de direitos, a gente fala disso, né? De toda essa integridade em vários níveis, né? De meninos e meninas, inclusive na sexual. E é isso, aí a gente tem que se fortalecer. Agora, claro, todas as profissões, né? Principalmente essas que a gente sabe, né? Que decidem a vida, que atuam diante do fenômeno, que atuam, todas as que a gente mencionou agora, elas estão no sistema de garantia de direitos. Então, nós temos que também fortalecer a formação continuada mesmo, né? Poder parar para discutir, poder fazer sistematicamente uma avaliação dos fluxos de atendimento nos municípios. E quando a sociedade se organiza, quando você se organiza, os próprios atores do sistema de garantias do seu município também se sentem mais legitimados e mais cobrados no bom sentido para terem mais clareza dos seus fluxos, das rotinas internas, para fazerem realmente o registro, para formalizarem, para a Polícia Civil fazer investigação de autoria de materialidade, por exemplo, para a Polícia Militar fazer as suas incursões em caso de flagrante, né? Realmente. Então, assim, uma sociedade que legitima esse tipo de ação é uma sociedade que, inclusive, ajuda essas polícias a trabalharem. Eu dei só exemplo, né? Tem tantos outros atores aqui. Sim, sim. Professora, eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre o núcleo de formação comunitária de direitos humanos da criança e adolescente, do direito da criança e adolescente, perdão. Então, o núcleo é o da Unisul, é isso? Isso. Gostaria que a pessoa desse Então, uma pinceladinha. a gente tem eu sou professora da Unisul, eu nem falei de mim muito, né? Eu ia me Não, a apresentar. professora poderia se apresentar novamente. Eu vou explicar por que é que tu perguntaste isso, né? Porque eu, pessoal, estão 23 aqui com a gente, né? E depois quem for assistir, né? É porque eu sou Daniele Pezzi e eu trabalho há muito tempo, já fui conselheira tutelar em Florianópolis, lá no século passado, e depois eu fiquei muito tempo pesquisando e atuando, acabei ficando bastante marcada pelo direito da criança e do adolescente, embora também dê aula de disciplinas correlatas, né, como direito constitucional e difusos e coletivos, enfim. Então, nesse sentido, a gente criou na Unisul o núcleo é um projeto de extensão, né? O núcleo de formação comunitária em direitos da criança e do adolescente. A gente chama de NDCA, ele está no Instagram, no Facebook. Mas ele já começou em 2016, foi uma iniciativa eu gosto de dizer isso porque foi uma iniciativa dos estudantes. Então, foi assim, uns 5, 6 estudantes de uma unidade de aprendizagem ou disciplina da Unisul que sentiram que tinha pouca carga horária para o assunto criança e adolescente, direito da criança e adolescente. Aí a gente buscou outros animados em outras áreas, no serviço social, na psicologia, e viraram nossos cúmplices, entre aspas, e começamos a fazer uma formação em primeiro lugar. E depois a gente conseguiu aprovação em editais, 2017, 2018, muito bem avaliados pela Unisul, e começamos esse trabalho na comunidade, que é formação para aquilo que a gente acha que faz diferença na vida da criança e do adolescente no território. Por isso que a gente chama de formação comunitária. E aí ele teve algumas alterações, a gente tem parceiros o próprio Fórum das Instituições de Acolhimento em Florianópolis, que recebem, né, crianças e adolescentes com afastamento do lar, né, provisório, né, ou depois pode não virar e ir para adoção, enfim. Mas também temos uma boa parceria que nós estamos criando com o núcleo UNISA, que é o Núcleo Interinstitucional de Suporte, o APOIA, do Ministério Público e de outras entidades,
que diz respeito à manutenção de meninos e meninas na educação, na escola, né? Evitando evasão escolar, enfim, essa aprendizagem também baixa, né? Que às vezes não é evasão, mas é uma educação que a gente bota entre aspas, né? Então, os alunos participam, a gente recebe alunos que realmente tem bolsa, que são obrigados a fazer, mas a gente recebe um monte de aluno que gosta do tema e quer ficar e não vai mais embora, né? Então, até gente que saiu da própria Unisul, já se formou, até hoje trabalha com a gente, apresenta as suas pesquisas, a gente faz troca de experiências anuais, e estamos de novo aí na luta. Então, porque realmente a gente tem, inclusive, conseguido produzir trabalhos, né? Os estudantes entram para a extensão, mas acabam se empolgando tanto, ficando com aquela marca do direito da criança e do adolescente, que eu acho que eu também fiquei, que eu tenho muitos amigos e amigas que ficaram, que acabam produzindo trabalho. Às vezes os TCCs acabam sendo resultado, né? Vão lá, pesquisam outras coisas. A gente tem discussão de adoção, infelizmente das devoluções, né? Mas a gente também tem atendido, assim, nas trocas de experiências, na parte prática, na extensão, as entidades de acolhimento, como a gente falava, né? As instituições, atendido, conversado, trocado ideias, fortalecido os educadores, que é um pessoal que fica com os meninos e meninas realmente, assim, em esquema de plantão, nas instituições de acolhimento. Então, tanto a gente recebe a gestão dessas entidades, quanto a equipe técnica, né, pessoal que é assistente social, psicólogos, mas também os educadores e educadoras, que aí a formação não precisa ser superior, mas que a gente sente que tem sido parceiras, assim, que a gente troca ideias, os nossos alunos se emocionam, às vezes a ideia nem é essa, mas quando ficam sabendo da vida, das questões que aparecem, ficam bastante tocados, né? E a gente tem buscado um espaço para realmente fortalecer quem trabalha com meninos e meninas. Assim, tem sido bem interessante. Professora, mais uma pergunta aqui é da Jana. Ela perguntou: como está a educação sexual nas escolas? Como estão lidando com a educação sexual? Como estão preparando as nossas crianças até mesmo para aprender a se defender de possíveis abusos? Essa questão que a Jana traz, eu já mencionei mais rapidamente, né? Porque a gente teve um processo de entrada desses assuntos no próprio Plano Nacional de Educação, estadual, os planos, né, nacional, estadual e municipal, há muitos anos atrás, e depois, quando se foi refazer o plano, houve muita discussão em relação a gênero, a sexualidade no Brasil, né? E os planos, né? Sempre se faz, né? A ideia é que sejam participativos esses planos. Então, se teve muita discussão, porque é um assunto disputado, digamos assim, ideologicamente, né? Isso aconteceu, mas eu, sinceramente, eu vou dar a minha opinião aqui, embora eu saiba que a gente tem muitas outras vozes maravilhosas, pedagogos, pedagogas, gente que tem uma trajetória que, se vocês vão escutar, vocês vão ficar assim, ó, assim como eu fico também, eu amo escutar. Mas a minha posição, quando eu vejo, eu acho que esse diagnóstico, claro, para Jana, eu não tenho um diagnóstico geral, mas a minha posição é assim, apesar dessa disputa, né, ideológica, política ideológica, eu vejo que nós temos, sim, tido algumas experiências, né? Nós temos chegado no momento em que eles têm a idade para discutir a educação sexual específica, se tem trabalhado isso. Como eu falei, existem aqueles casos, né, de que meninos e meninas mais novinhos, você não chega falando de educação sexual, mas você trabalha, tem musiquinha sobre o corpo, tem, sabe, do cuidado, de você ser muito valioso, valiosa. Então, assim, é lindo. Já cheguei a ver apresentações, né, de músicas assim. No ano passado, até dia 18 de maio, eu fui para um seminário de sensibilização e uma meninada pequenininha lá de Camboriú foi apresentar uma musiquinha. Assim, muito tranquilo, não é? Então, assim, ó, eu acho que assim, a gente não precisa imaginar que tudo tem que ser assim estrondoso, né? E nada vem pronto. Então, quem trabalha na educação, o problema que eu vejo é para quem trabalha na educação não ter valorização, não ter momento para estudar mais, ter que ficar trabalhando de manhã, de tarde, à noite, e não saber se no próximo semestre ou no próximo ano vai ter trabalho. Então, isso vai tirando o elan, vai tirando o investimento. Aí, como é que você quer que essas pessoas, não que não façam, porque eu acho que fazem muito essa formação e tudo mais, mas é mais difícil, né? Porque aí você
não consegue, de repente, estudar o suficiente, trocar ideias, se fortalecer com os colegas, por causa até do excesso de carga horária e das dúvidas em relação ao seu trabalho. Então, eu entendo que, como eu já disse antes, os pais, as famílias, têm que participar mais desse debate dos centros, por exemplo, lá do Centro de Referência da Assistência Social, lá da escola, da discussão do projeto pedagógico da escola, para levar as suas questões. Ah, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não gosto dessa cartilha, acho que pode ser diferente, e fazer essa troca. Mas simplesmente não querer que se aborde, isso vai continuar, vai manter uma história que nós temos, que é uma história de tabu e da manutenção histórica dos números de violência sexual no país. Isso, a meu ver, é assustador. Isso é, assim, maléfico. É isso. Professor, vamos encaminhar para a última pergunta e depois para as considerações finais da professora sobre o tema. Pergunta do Alex. Ele diz que a maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorre em casa. Notificações aumentaram 83% entre 2011 a 2017. Por que não debatemos isso na comunidade acadêmica? Eu não sei se eu posso discordar do Alex, né? Ainda mais que eu amo o Alex. Mas eu entendo o que ele quer dizer. Eu acho que a gente tem que aumentar a discussão, tá? Mas eu não acho que a gente não discuta. O que eu talvez ajude nessa reflexão é que talvez a gente não esteja com espaço, talvez ele tenha querido dizer isso, né? A gente não tenha um projeto ou projetos mais, assim, difundidos e repetidos, né? Consagrados, de sempre discutirmos, né? Talvez seja isso, uma falta de realmente localizar no calendário de tanto em tanto tempo as universidades param, enfim. Mas isso depende muito também da nossa mobilização. Então, eu acho que, até respondendo para o Alex, veja bem, esses dias eu tenho um coletivo também de amigos, né, que a gente trabalha com a Social Soluções, e a gente trabalha com formação na área, com palestra. E esses dias alguém me mandou uma mensagem perguntando assim, pelo próprio WhatsApp da Social Soluções, tem algum tipo de leitura? Quer dizer, é claro que as pessoas às vezes têm dificuldade de encontrar, eu entendo, né, quando o Alex também pergunta e tudo mais, encontrar fontes seguras. Na hora eu dei uma parada, fui pegar alguma coisa mais atualizada, passei os olhos, falei, tá meio assim, não dá para ler rapidamente, não é um textão de Facebook, mas é um texto que dá para entender e tem base, a questão é ter base científica. Porque também, todo o assunto é assim, mas o assunto específico da violência sexual, ele precisa de mais cuidado científico ainda, vocês devem me entender. Então, nós temos produção. Uma boa pesquisada nas plataformas científicas, nós temos, sabe? A saúde, por exemplo, ela tem produzido. Por quê? Porque tem números, né? São subnotificados, muito provavelmente. Mas tem números, né? Aliás, tu iniciasse essa live falando dos números da vigilância. Então, tem a gente tem mapa da violência, a gente tem muita estatística, sabe, gente? A gente não tinha há uns anos atrás, mas não tinha. Agora a gente tem produção. O que eu acho que talvez, Alex, dialogue com, primeiro, essa questão do tabu. Veja bem, ninguém gosta de falar desse assunto, eu já falei isso para vocês. Eu chego em sala de aula e toco no assunto. Gente, eu não sei se vocês me entendem. O ar muda. Tô brincando, vocês me entenderem. Dá para sentir o peso no ambiente. Então, não é... As pessoas não... eu quero super estudar a violência sexual. Não existe isso. Agora, isso eu acho que há uma questão. Há uma questão também, é muito difícil você dizer que as famílias que deveriam cuidar, às vezes, tanto falham no cuidado como alguém mesmo de dentro, às vezes, da família viola. Muito difícil. Sabe que isso é interclasses, atravessa as classes. Né? A gente acha assim, não, a outra classe a qual eu não pertenço é que faz. Porque o outro é que tem que ser o problema, né? Mas os números e os casos, assim, que eu conheço e muitos nós conhecemos, isso atravessa as classes sociais, né? E então, assim, é muito ruim a gente ter que encarar, né, gente? Não, realmente a gente é capaz de... Isso existe. E eu acho que também, às vezes, assim, em que medida eu vou ter retorno financeiro
Talvez isso também tenha, né? Qual é o retorno financeiro de uma formação, de um debate desses para esse, para aquele? Então, tem uma questão também de mercantilização, que aí tem que ser discutida, porque eu acho até que está mal colocada, porque todos nós que vocês que vão fazer concurso e tudo mais, e vão atuar, ficarão muito melhores com esse tipo de debate. Então, se for essa questão mercadológica, está mal posicionada, né? Nem sei se seria, porque todo mundo que entra no sistema, que trabalha, vai para a defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, políticas públicas. Na verdade, depois que cai num trabalho desse, fica sedento por formação. A gente sabe disso, certo? Gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo ao vivo, a todo mundo que também vai assistir no IGTV, que vai ficar disponibilizada a live. E gostaria de saber se a professora tem algumas considerações finais sobre o tema. A gente tem cerca de 3 minutos, 4 minutos. Eu só quero agradecer, sabe, David, a todos, desejar que todos se cuidem, né? Que aprendam também nesse cuidado do outro, meninos, meninas e gente grande, né? Cuidar de si mesmos e que a gente se fortaleça nesse processo que o país está vivendo, que é de saúde, que é político, que é de não à violência. Então, acho que a gente tem assusta às vezes, mas eu creio, não sou otimista, mas creio na nossa potência, principalmente quando a gente se une, né? E aprende a dialogar, a ouvir e ser ouvido, né? E para mim essa experiência de vocês é muito linda nesse sentido. Eu sou bastante torcedora para que todas as vozes consigam conversar e se entender. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a professora ter aceito o convite. É uma honra estar podendo falar com a professora nesse momento. Esse momento que a gente está muito separado, mas a gente consegue ficar juntinho aqui, sim, de longe, e ter um debate muito gostoso, muito amplo, né? Apesar de ser um tema muito sério, é muito bom poder conversar sobre ele nesse momento, e é um dever, eu acredito, da gente ter que conversar sobre ele. Obrigado, gente. Obrigado, professora. Até uma próxima. Beijos. Até.